com Jesus. Apresentação: Pastor Silvio Moura. Tá bom demais. Aleluia, louvado, adorado e exaltado seja Deus, o Deus de Israel, aquele que era, que é e que há de vir com grande poder e grande glória. Louvado seja o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que tem tido misericórdia de nós. E que todos os dias e que a cada manhã essas tais misericórdias têm sido renovadas. Deus nos ama de uma forma incondicional, se preocupa conosco, comigo, com você, com a situação que estejamos porventura a passar. E uma grande prova disso é que Ele tem nos colocado de segunda a sexta-feira, a partir das 22 horas, aqui pela nossa emissora, com o programa Caminhando com Jesus no ar. Porque quer tratar contigo, alcançar tua vida, tua família, teus projetos, teus sonhos. Sobretudo, o poder salvífico desse Deus é direcionado a você, no caso, você como alvo de Deus. Mais um programa Caminhando com Jesus no ar. Mais uma semana começando, em que as águas se movem, onde a paz que excede todo entendimento se manifesta. Pois assim é desejo do coração de Deus, por amar você, por se preocupar contigo. Ele põe no ar o programa Caminhando com Jesus. E você, querido, você amada, hoje sempre seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a glória de Deus. Os amados irmãos que estão conosco pelas ondas da nossa 87,9, a nossa Salvaterra FM, sejam muito bem-vindos em Cristo Jesus, esperança nossa. E os amados irmãos que já estão conosco aqui, interagindo pela live no Facebook, no PR Silvio Moura. Nosso nobre, já temos aqui pedido de oração. Alberto Assis, ore pelo meu filho Amauri. Temos pedido de oração. Se foi lançado o pedido e se nós iremos orar, é porque nós ambos cremos no poder de Deus. Não sabemos qual é o problema, qual é a situação, mas sabemos que Deus, Ele tem poder, e esse poder Ele opera de forma infinita. Seja nosso nobre Alberto Assis muito bem-vindo em nome de Jesus. Minha amada irmã, Deus abençoe poderosamente sua vida, nossa amada Jacira Paz Pereira. A nossa amada Marluce de Jesus comenta aqui dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é só o Senhor Jesus que tem nos fortalecido. É verdade, pura verdade. Concordo em gênero, número e grau. Nosso nobre Daniel Figueiredo também já está conosco aqui nos saudando com a paz do Senhor. Nossa amada Otacília Filha, seja bem-vinda, Deus abençoe em nome de Jesus. Nossa amada pastora Raimunda Souza, Deus abençoe poderosamente, seja bem-vinda, a esposa do nosso nobre pastor Fernando. E por falar em pastor Fernando, é quem está conosco mais uma vez no programa Caminhando com Jesus, que será a ferramenta de Deus para transmitir algo do céu para o nosso coração nesta noite. Nosso nobre diácono Iago Argolo, que esteve conosco no programa Caminhando com Jesus semana passada, mais precisamente na sexta-feira, até comenta aqui, já está conosco, nos acompanhando. Ô glória,
A paz do Senhor. Já estamos em Belém, mas ligados nessa rádio abençoada. Aproveito para agradecer a oportunidade que me foi confiada na última sexta-feira. Obrigado, gratidão, grande abraço. Nós te agradecemos, meu nobre. Quando é de Deus, a coisa acontece assim e a coisa acontece com perfeição. Deus abençoe sua vida, seu ministério, e todas as vezes quanto for possível estar conosco, seja sabido que as portas do programa Caminhando com Jesus estão abertas. Nossa amada ovelha Laura Avelar já está nos saudando com a paz do Senhor. Seja bem-vinda também em nome de Jesus. Para nós é uma honraria indescritível. Nossos amados, como nosso nobre irmão Fabiano, que sempre acompanha o programa Caminhando com Jesus pelas ondas da nossa emissora, nossa amada irmã Benedita, nossa amada irmã Regina aqui no bairro do Caju, os amados irmãos em Soure. Queridos, onde quer que você esteja, e a ferramenta que está sendo usada para que você esteja a nos acompanhar no programa Caminhando com Jesus, Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Deus tem sempre tido uma palavra e o poder de Deus tem sido manifestado, até porque nós somos testemunhas vivas de que o Senhor tem operado grandemente por intermédio desta obra chamada Programa Caminhando com Jesus. Mais uma segunda-feira, mais um programa, mais uma semana começando. Para que o nome do Senhor seja exaltado por intermédio daquilo que Ele faz, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele fará para com a vida de cada um de nós, os que cremos no Seu nome. Mas o nosso nobre pastor Fernando, mais uma vez conosco no estúdio da nossa Salvaterra FM, já vai estar entrando conosco para entregar aquilo que Deus revelou a ele. Enquanto isso, antes porém, eu quero louvar a Deus aqui pela vida da nossa amada irmã Rosimeire Neves, os amados irmãos em São Paulo, os queridos no Rio de Janeiro, os amados na Bahia, os queridos em Fortaleza. Deus abençoe poderosamente. Nossa amada irmã Jarina Lopes, aqui no bairro Nova Colônia. Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Nossa amada irmã comenta aqui dizendo: boa noite, pastor Silvio Moura, a paz do Senhor, Deus está acima de tudo. Amém. Penso que essa semana será uma semana cheia, repleta, recheada de coisas extraordinárias da parte do Eterno, até porque as coisas que Deus faz, elas são compatíveis com a grandeza dele, com o seu tamanho, com o seu poderio. Então é que nós louvamos, bendizemos, adoramos, exaltamos, glorificamos, magnificamos, pois não existe nenhum outro. Louvado seja o Senhor. Pastor Fernando, muito boa noite, que saúde com a paz do Senhor. Mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Caminhando com Jesus. Boa noite, pastor Silvio. É uma honra estar aqui novamente participando desse programa abençoado e abençoador, né? E também quero dar uma boa noite na paz do Senhor a todos os ouvintes, a todos os que estão assistindo pela live. E como eu falei na quinta-feira que eu estive aqui, um beijo para minha esposa, para minha neta Emanuele, que estão em casa agora assistindo. Na quinta-feira elas não assistiram porque a internet caiu, né? Ficamos sem internet. Ficamos sem internet aqui, mas chegando em casa elas me cobraram. E ela nem se lembrou de ligar a caixa lá, né? Tudo, porque ela queria ver. E a Emanuele estava
ansiosa para que eu mandasse um beijo para ela, a netinha, né? Então hoje, tá aí, Manu, um beijo para você do vovô, um beijo para minha esposa e uma saudação especial para o diácono Iago, que esteve conosco aqui desde sexta-feira, nos ajudando no trabalho ali na Clínica da Alma do Ministério de Resgate, aqui na 4ª Rua, e foi bênção de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer que a Manu estava cobrando o abraço, não pôde vir, né? Mas hoje eu penso que já está bem satisfeita, né? Pronto. Deus abençoe tua vida, Manu. Deus abençoe a vida da pastora Raimunda Souza, ou Abude, né? Abude. Sobrenome é meio igual ao do diácono, né? Diácono Iago Argolo. Argolo. Enfim, eu penso que se falar o sobrenome deles aí algumas vezes já é batizado com o Espírito Santo, né? Então quer dizer que foram realizados 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo, lá na Clínica da Alma, na pessoa do pastor Esdras Melo. E conte um pouquinho para nós aí, como é que foi lá, pastor? Foi, como eu disse, aleluia, como eu estava dizendo, foi bênção de Deus. Nós propomos o trabalho em busca da ovelha perdida. Sim. A igreja se mobilizou, nos ajudou, nós estávamos coordenando esse trabalho. Como foi dito, trouxemos o diácono Iago Argolo, e juntamente com a irmã Gisele, missionária Gisele, a sua esposa, que esteve fazendo a cobertura musical também, louvando o nome do Senhor. E o fruto foi que uma alma voltou para o Senhor, né? Então, eu acredito que todo o esforço foi recompensado, né? A Bíblia diz que não há dinheiro que pague uma alma, né? Sim. Então, nós tivemos êxito, sim. E como foi um primeiro trabalho desse gênero, dessa grandeza, sim, no Ministério de Resgate, já deu fruto para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Na realidade, vale mais uma alma do que o mundo todo, né? O valor de uma alma. E essa pessoa, ela deve se sentir privilegiada pelo fato de que, como podemos entender, pastor, que todo o trabalho, todo o investimento foi por causa dessa pessoa em específico. Com certeza. Uma construção, né, por conta dessa pessoa que voltou, né, que está na presença do Senhor. Isso é verdadeiramente maravilhoso, e isso mostra e prova, queridos, o quanto Deus ele se preocupa. Eu lembro, pastor, que teve um evento em uma determinada denominação aqui em Salvaterra, somente voltada, né, para mulheres. Foi um evento assim de médio porte, onde a minha esposa foi convidada a estar. E a forma como o Senhor se dirigiu a ela em uma das noites nos fez compreender que toda aquela construção era a preparação, embora nós saibamos que Deus ele não precise de criação de cenário, né? Deus ele é independente de coisas como tais, mas muitas das vezes ele cria para mostrar a grandeza daquilo que ele tem como propósito. Então a forma com a qual Deus ele falou com ela nos trouxe o entendimento que ele criou tudo aquilo para falar com ela. Amém. Né? E a gente vê o quanto, claro, que o maior exemplo é o sacrifício de Jesus na cruz, isso daí é incontestável, isso, né? De o quanto ele te ama, querido. Você que está nos ouvindo, que está nos vendo, está nos acompanhando no programa Caminhando com Jesus, saiba, veja, tenha certeza o quanto você é importante para Deus, né? Valiosíssimo, porque eu vejo assim, pastor, que Deus ele dá o seu filho, Deus ele estar dando tudo que ele tinha.
Porque a gente pode ter bens, a gente pode ter muita coisa, mas a gente troca tudo pelo filho. O filho é mais importante, né? Acaba sendo o tudo que a pessoa tem. Então a gente vê Deus aí dando tudo para resgatar, né, as almas. E aí vocês fazem um trabalho como esse e uma pessoa se rende. Que maravilha é acontecer isso, e quando acontece a festa no céu, né? Com certeza. É o irmão Gerson Gomes que retornou para os braços do Pai, né? Eu estava perdido, a ovelha perdida, e retornou para os braços do Pai. E foi achada. Foi achada. Glória a Deus. E é importante também, né, pastor, a pessoa que se acha em uma situação dessa, diante da oportunidade dada por Deus, é a pessoa aproveitar. Com certeza. Né? A gente tem pregado aqui, pastor, que sempre após um grande milagre, virá um milagre maior ainda. Por quê? Porque na caminhada com Cristo, sendo Ele uma fonte que não para de jorrar, sempre virão novidades. A Bíblia mesmo fala isso, né? Que nós vivemos em novidade de vida. Isso. Isso. E a cada manhã é uma bênção, uma vitória. Sim. É pena que as pessoas não entendem que para a gente ter vitória tem que ter luta. Para chegar a Canaã tem que passar pelo deserto. Pelo deserto, né? E o deserto é outro detalhe que muitos cristãos não entendem. Deserto é lugar da provisão de Deus. Se você for acompanhar a caminhada do povo de Israel no deserto, eles foram cercados de milagres. Quando entrou na terra prometida, os milagres que eles estavam acostumados cessaram. Então a gente entende que deserto é lugar da provisão de Deus na nossa vida, né? Luta é sinal de vitória. Os patriarcas, quando passavam por luta, vinha uma grande vitória logo em seguida. Então se acostume, se você quiser ter grandes vitórias, grandes lutas virão. Sim, eu vejo que a nossa maior dificuldade é sermos impacientes, né? A gente quer logo, a gente quer do nosso jeito, a gente quer resposta imediata, e quando a coisa meio que custa, meio que demora, à vista não está acontecendo, aquilo parece que tende a nos prender mais, nos oprimir mais, mas a realidade é que nós é que deixamos isso acontecer. Isso. Né? Porque se nós continuarmos a caminhada, nós vamos ver até que de repente, porque penso eu, pastor, na luta parece que a vitória está distante. A vontade de parar, de, digamos, dar uma descansada é muito grande, né? Mas às vezes está apenas a um passo, né? A distância entre nós e o fim daquilo, o resultado, ou seja, a resposta, o milagre. E o que é importante é nós realmente continuarmos, né? Com certeza. E o principal disso é que nós temos que entender que ainda que alguém pregue, que encoste Deus na parede, que exija, Deus, além de não dever nada para ninguém, Ele nunca vai fazer como eu quero. Porque se Ele fizer como eu quero, eu não preciso dele para realizar nada. Porque se é como eu quero, eu sei fazer. Né? E a Bíblia diz que aquilo que é para o homem fazer, Deus não faz. Só que Ele vai fazer sempre de um modo diferente, para provar que Ele é Deus. Né? Você conhece mais do que eu, né? Nós temos os exemplos. Não era melhor José entrar numa faculdade de administração, trazendo para os nossos dias? Sim. Mas aparentemente ele só estava descendo.
Ele desceu para o poço, ele desceu para o Egito. Só coisa ruim, né, pastor? Só pancada. Desceu para a cadeia e de lá Deus exaltou ele. O comum seria ele ir subindo, crescendo. Né? Entrava numa faculdade de A administração. lógica era essa, né? Moisés era instruído, era um mestre. Aí Deus pega ele, faz ele desaprender aquilo tudo que ele sabia Sim. no deserto para ele ser o libertador. Deus nunca vai fazer como tu quer, como tu imagina, como tu pensa, porque Ele é Deus e Ele sabe como fazer. Eu costumo dizer sempre que no nosso pensar, quando estamos orando por alguém para voltar para os caminhos de Jesus, nós queremos que de preferência no domingo, que dá mais gente na igreja, aquela pessoa vá para a igreja e sente-se lá no último banco, como é de costume dos visitantes, e o culto começa e Deus começa a trabalhar na vida dele, ele seja tocado, ele se chora, se emociona e na hora do convite ele vem quebrantado. Mas muitas vezes Deus permite que aconteça alguma coisa, né? Que ele baixe um hospital, que até para ele ter uma experiência, para contar depois como ele veio para Jesus, né? Mas vem porque é o projeto de Deus salvar todo ser humano. E às vezes ele permite essas coisas para mostrar o poder dele, né? Exemplificando isso tudo é na passagem de Gideão. Gideão queria de um jeito, um exército de 32 mil, né? E Deus diz, tem muita gente, se tu fizer assim, tu vai dizer que a glória é tua. Sim. E uma das coisas que a Bíblia ensina é que Deus não divide, não reparte, não empresta a sua glória para ninguém. Isso. Com ninguém, né? Não, até que chega nos 300, né? E o milagre acontece, porque Deus estava no controle, como Ele está no controle da nossa vida, né? E se você ler o capítulo 8 de Deuteronômio, quando ele tira o povo do Egito, ele vai dizer exatamente isso: olha, eu te botei numa terra de escorpiões, de serpente, eu te deixei passar fome, ter sede, mas eu te sustentei com maná, eu te dei a água da rocha, e lá no final ele vai dizer, para no final eu saber o que havia no teu coração. Parece até que Deus não nos conhece, né? Não sabia. Parece até que ele realmente ia precisar para saber, né, o que Mas havia. quem precisava da lição era o povo. Sim. Era o povo que precisava e aprender a conhecer ao Senhor, que supre todas as nossas necessidades. Pastor, isso é muito profundo. Isso é muito forte. Não só forte pelo significado, né, mas pela presença que a gente consegue sentir de Deus enquanto isso é falado. Aleluia. Para que você que está aí do outro lado, nos acompanhando pela rádio ou pela live, você saiba a forma com a qual Deus trabalha e a ótica que nós acabamos tendo, porque ontem no culto estivemos entregando uma mensagem que Deus nos revelou e que foi algo realmente muito tremendo, até porque a palavra é poder, né? A palavra de Deus é poder, né? E nós cercamos em torno disso que o Senhor está falando. Falamos em torno disso. E eu até iniciei a mensagem dizendo que lá no meu começo de fé, e a gente tem essa opinião, né? A gente tem essa ótica, aconteceu tal coisa, eu perguntava coisas para o pastor e ele não sabia responder, ou ele deveria estar fazendo coisas que eu tinha vontade de fazer e eu achava, na minha opinião, que ele estava muito lento. Mas é porque a gente olha só o negativo da coisa. A gente não olha o positivo.
Não era na realidade alguém que sabia pouco ou que não sabia nada, era que eu sabia mais. Porque estudava mais, porque buscava mais, porque aprendia mais e tudo. Quando a questão era o fazer as escrituras, né, para saber realmente o deserto. E o que o Senhor falou profundo aí, que se eu não fosse crente em Cristo, eu aceitava Jesus agora. Que o Senhor tirou Moisés do Egito para ele desaprender tudo que ele aprendeu tecnicamente, porque ele foi bem ensinado, né, para que ele aprendesse segundo a visão de Deus. Porque somente através da visão dada por Deus é que nós passamos a valorizar coisas, né? Tratamento para com o próximo, às vezes a pessoa porque acha, né, até exemplo de Gideão, não vou deixar 32 mil entrar na batalha porque vão dizer que ganharam porque era um mar de gente. Grande exército. Né? Não vou deixar. Então 300, para que saibam que eu sou Deus e para que vejam, né, o limite de cada um e aquilo que eu desejo fazer. Então quer dizer, Deus ele sempre quer fazer, mas nós somos impacientes, nós somos precipitados, nós achamos que será do nosso jeito, porque o nosso jeito ele é muito lindo, da forma que nós mentalizamos, que nós pensamos, não, vou fazer assim, assim vai ficar lindo. E se fosse perfeito e coubesse a nós verdadeiramente, pastor, era para a gente fazer e não para Deus, né? É algo muito profundo fazer, mesmo. Não preciso de Deus. Mas aí é que está a beleza do Evangelho, é essa, que eu sou dependente do Senhor. Sim. Né? E se você se lembrar, os dois homens que a gente pode dizer assim, mais usados na Bíblia, que foi Moisés e no Antigo Testamento e Paulo no Novo, sim. Paulo vai dizer que tudo o que ele sabia antes de conhecer a Jesus, ele considerava como esterco. Isso. Né? Ou seja, ele teve que entrar na escola de Deus. É por isso que lá no capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor. Quer dizer, o que também... Não, mas o ponto é esse, eu recebi do Senhor, quer dizer que ele podia usar a sabedoria dele. Paulo era mestre. Sim, a Bíblia diz que cresceu aos pés de um grande mestre que era Gamaliel, né? Sim. Entendeu? Conhecia a lei a fundo, sim, e tudo aquilo, mas quando ele conheceu Jesus, tudo aquilo que ele tinha aprendido aos pés de Gamaliel, ele viu que não valia muito, né? Não valia muito, porque o que Deus tinha para ele, o que Jesus tinha para ele, era maior, né? Era maior, era melhor, era coisa excelente, né? A escola de Deus, universidade do céu. É extraordinário. Até eu estou surpreso com o que o pastor está falando aqui. Olha que a gente já tem aí uns poucos anos aí de caminhada. E para que vejamos e saibamos que Deus ele renova, né, a sua palavra, a sua promessa, as oportunidades todos os dias perante nós, para que nós aprendamos. Então, podemos dizer, pastor, para quem está nos acompanhando, para quem está vivendo uma situação difícil, que ela pode estar apenas sendo preparada para algo extraordinário. Exatamente isso. Quanto maior a tua luta, maior a tua experiência com Deus. Confia no Senhor. Tu não tem um Deus? Você sabe disso, que a gente, quando ministra, fala muito nisso que eu vou falar agora. Pare de estar vendo o inimigo naquilo em que Deus está trabalhando na tua vida. Hoje em dia, a maioria dos cristãos não podem passar por uma luta, uma dificuldade que dizem que é o inimigo. E às vezes, e na maioria das vezes, é Deus trabalhando. Se é o inimigo que está lutando, agindo contra ti, é porque tu deu brecha. Sim. Porque tu deu brecha, mas Deus tem os seus meios de trabalhar, né? E é sempre nos levando
a uma situação que para nós parece extrema, para que Ele possa operar o milagre dele na nossa vida. Eu costumo dizer que Deus, Ele às vezes tem uns caminhos meio estranhos por onde Ele nos leva. É o que eu disse de José. Porque quem esperava, né? O que se esperava dentro da lógica é que, primeiro, começa logo a questão dos irmãos de José. Depois a tentativa de tirar a vida dele. Depois, de forma humilhante, eles vendem ele como escravo, que não era escravo, né? E aí, posteriormente a isso, quando ele pensa que a coisa está, como diziam antigamente, engrenando, o que acontece? Ele recebe uma acusação, vai para onde? Na cadeia. Na cadeia. Então, quer dizer, pela ótica humana, tudo acabado. Acabou. É o que, de repente, alguém que está acompanhando o programa, a forma com a qual a pessoa esteja vendo, seja essa. Acabou, vou tirar minha vida, eu vou entrar em depressão. Sim. Eu vou ter, como o diácono disse na sexta-feira, eu vou ter síndrome do pânico, né? O mal do século XXI são essas enfermidades aí que todo mundo... E Deus está trabalhando. Deixa Deus agir. Confia em Deus. Né? Às vezes está doendo. Eu sempre lembro que há muitos anos, em torno aí de 2 décadas atrás, eu ouvi uma mensagem. E a mensagem dizia, né, um exemplo sendo dado, que o fazendeiro, ele não tinha água, nem para a sua plantação, nem para seu gado, não tinha. Pensando o que fazer, ele olha para o alto da montanha. E a ideia dele era subir na montanha para ver se de lá ele tinha alguma visão para algum lugar em relação à água. Só que quando ele chega lá, ele vê um piscinão, um lago imenso no alto da montanha. E ele ficou pensando como ele iria fazer para descer aquela água. Ele pensa no bambu, né? Aqui na nossa região, na taboca, né? E ele desce para rachar a taboca. Só que a ilustração dizia que enquanto o fazendeiro trabalhava rachando a taboca, né, para que ele pudesse usá-la, ela gemia. Só que muitas das vezes o gemido é um gemido sem entendimento. Que aquela dor aqui hoje, ela vai produzir algo extraordinário amanhã, né? Vai produzir. E elas estariam sendo preparadas para serem usadas para a solução de toda uma fazenda. Às vezes nós estamos sendo preparados por Deus, mesmo por intermédio de dores, para que nós sejamos este canal, né? A começar para dentro da nossa casa, a começar para a nossa vizinhança, a começar pelos que estão perto, né? Porque eu assim acho muito contraditório, pastor. A questão é o respeito, até o desejo, né? Aquele fogo de visão missionária, de não, eu quero sair daqui porque quero ir para tal lugar fazer missão. Mas eu penso que se a gente olha para o nosso lado, a missão necessariamente ela precisa começar perto, porque é primeiro aqui em Jerusalém, né? Depois para Samaria e no final é que é nos confins da terra, né? Eu penso isso. Então, amado, de repente, o programa Caminhando com Jesus é isso, pastor. A liturgia, o andamento do programa é o Espírito Santo de Deus que decide. Amém. E eu na realidade, estou impactado aqui por aquilo que o pastor Fernando está falando aqui a respeito de a gente ter uma noção. Mas nem sempre a gente se aprofunda a olhar nessa direção, né? É isso que é surpreendente de Deus, e essa é a essência do Evangelho, como o Senhor falou. Esse é o bonito do Evangelho, né? A forma como Deus ele fala conosco. A situação, se a gente diz, não, mas não caiu uma folha da árvore, não, um fio de cabelo
Deus sabe quantos tem na cabeça, sabe quantas estrelas tem no céu, chama cada uma pelo nome. Deus, ele está no controle. É bem lindo a gente dizer Deus está no controle, mas a gente realmente tomar atitude como ele estando no controle já é um pouco mais difícil, porque a gente romantiza, né? É bonito falar, mas na hora de viver, porque a gente diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Só que quando a pessoa está no vale da sombra da morte, a situação é outra. Não é a visão e nem a dor daquele que está lá fora. E o interessante é que a passagem do Vale da Sombra da Morte está no Salmo 23, que todo mundo gosta. Né? E já começa dizendo, não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como que se realmente, né? Só que a revelação desse primeiro versículo, e nós já falamos aqui inúmeras vezes, do seu original não é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. É essa que é a profundidade, a essência da palavra do versículo primeiro, né? Então, querido, descanse no Senhor, porque a situação, o lugar onde você possa estar, não é para que a tua vida ela acabe, até porque eu penso que seria também muito contraditório, pastor, Jesus ele se sacrificar, se entregar na cruz para que as pessoas padecessem. E a Bíblia diz, é justamente para que ninguém pereça, que Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, a questão é que para ser usado por Deus, tu tem que ter experiência. Eu costumo dizer que Deus não usa menino. E não é no sentido de idade. Porque quando Samuel foi ungir Davi já tinha uma experiência. Quando ele foi enfrentar o gigante, ele já tinha matado um leão e um urso. Sim. Ou seja, ele sabia guerrear. E se ele nunca tivesse, né, enfrentado o leão e o urso, ele ia morrer na mão do gigante. E se José tivesse somente passado por uma faculdade de administração? Pois é. Ele não iria conseguir com maestria. Até porque quem revelou para ele não poderia se antecipar, porque quem revelou para ele, no caso, não seria a universidade. Né? Foi o próprio Deus que revelou, dizendo, olha, virão primeiro os anos, né? Após esses 7 virão outros que será de escassez. Então esses primeiros é para que tu te prepare, e Deus vai e elege ele. Não é Faraó, não é o rei, não é o próprio Deus que vai e elege. Mas por quê? Porque ele já havia sido preparado, né, pastor? É interessante isso. E o outro ponto, Deus nunca vai te livrar da prova. Ele vai te dar o livramento na prova. Isso, dando capacidade, operando milagre. Sim. Mas é na prova, não antes dela, né? Sim. Ele podia ter livrado os 3 amigos, Misael, Azarias e Ananias, que o pessoal conhece por Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Sim. Ele podia ter livrado da fornalha, ele podia ter livrado Daniel. Sim. Da cova dos leões. Mas lá é que ele se revelou. Aí é o que eu estou dizendo aqui, vai se entender que foi Deus. Não foi capacidade humana nenhuma. Não tem outra explicação. Foi Deus. Não tem outra explicação. Foi Deus. E para ilustrar isso, eu queria ler aqui uma passagem da carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo 3, que ele diz assim: se pois foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando eu começo a olhar só para as coisas da terra, é justamente isso. Eu só vejo a dificuldade, eu só vejo a luta, eu não vejo saída. Qualquer coisa me atormenta, qualquer coisa me perturba, qualquer coisa tira a minha paz. Mas quando eu olho para as coisas de cima, eu me lembro que eu tenho um Deus que tem todo o poder. Aleluia. Que tem todo o poder, que está ao meu lado. Ele mesmo disse:
Já se cumpriu um versículo da Bíblia quando os apóstolos perguntaram para Jesus quando seria a vinda dele. Ele disse, olha, isso daí, quando ele estava aqui, nem os homens, nem os anjos, somente o meu Pai que está no céu, né? Sim. Mas ao ressuscitar o terceiro dia, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Sim. Né? E é esse Jesus que nós temos ao nosso lado. É o Espírito Santo que ele enviou. Eu vejo isso, e como está num período de política, aí um defende o A, outro defende o B, porque se esse assumir, porque ele vai atacar a igreja. Eu pergunto, e Deus? E o que a Bíblia diz? Que tem o maior, né? Que diz a Bíblia que o iníquo, o diabo ainda não se manifestou, porque tem um que habita no meio da igreja, o Espírito Santo. E Deus, onde é que está nisso? Há uns dias atrás eu estava ministrando sobre essas situações que a gente está vendo muito, principalmente agora com a internet, as mídias aí todo mundo fala o que quer, e eu fico perguntando de Deus. Eu me lembro que nós que somos do século passado, né? Lá pela década de 80, 85, se não me falha a memória, havia um homem que todo mundo queria que ele fosse presidente do Brasil, né? E daí ele caiu na besteira de dizer que se ele tivesse 500 e tantos votos lá, naquela época ainda não era voto direto, lá do Congresso, ele não precisava nem da ajuda de Deus para ser eleito presidente. E o que aconteceu, né? Ele foi eleito. Mas pergunte quantas vezes ele sentou na cadeira de presidente. Meu irmão, Deus não perde. Deus está no controle de tudo. Eu ouvi um pastor dizer que Deus não se preocupa. Eu ouvi um pastor dizer, e concordo com ele, que Deus não se preocupa com o diabo e que Deus não luta com o diabo até o presente momento como Deus. Ele usa nós, porque o diabo não é ameaça para Deus, né? O diabo não é ameaça em nenhum momento para Deus. Olha, essa questão de dizer ele usa nós é forte isso. Mas ele usa a nós para repreender as obras do diabo. Sim. Nós que somos falhos, fracos, e é essa a maior raiva do diabo contra o ser humano, porque o poder que ele tinha, a glória que ele tinha, a unção que ele tinha, agora cabe a nós. Mas uma coisa, nós não devemos nos esquecer, que nós somos vaso de barro. Sim. E qualquer pouco de água no barro faz lama. E sem falar que a gente dorme, a gente esquece, a gente baixa a guarda, né? Mas a gente louva o nome do Senhor, porque Atos 1:8 vem dizendo que nós iríamos receber, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas essa questão da gente dorme, a gente baixa a guarda, o Salmo, me fugiu a memória agora o nome, que diz que ele não dorme, nem ele dormita. não dormita ou tosqueneja, né? Sim. Que está numa outra tradução. Quando a gente baixa a guarda, quando a gente dorme... Ele não. Ele não. Você está vendo? Sim. Então, descansa no Senhor, confia no Senhor. Aleluia. Enquanto a igreja estiver aqui, há um no meio dela, O dono. que é maior, O dono dela. o Espírito Santo, né? E ele diz que o inimigo ainda não, o filho do iníquo, né? Sim. Ainda não se manifestou, porque há um no meio da igreja. Então pode se levantar quem quiser. Vai vir a perseguição? Vai. Mas é permissão de Deus para provar. São profecias, né? Para provar, é Bíblia isso, né? Além de profecia bíblica que vai se cumprir, mas
a igreja está guardada, firmada, edificada na rocha angular, como diz a palavra, Sim, que é Jesus que é Cristo. Jesus. E aí eu descanso nele, porque ele disse, olha, as portas do inferno não prevalecerão. Se as portas do inferno não vão prevalecer, um homem vai. Pois é, né? Pode ser quem for. Se as portas do inferno, que o inferno é muito poderoso, muito poderoso, né? Muito poderoso. A Bíblia traz algo exato em dizer que o motivo pelo qual nós não somos consumidos é a misericórdia. E se não fosse a misericórdia, o que seríamos ou o que somos nós diante da força do inimigo, né? Então só o Senhor. Agora, se o Senhor está no barco, se o Senhor manda lançar a rede, tentar novamente, se o Senhor diz, vem, anda por sobre as águas igual eu estou fazendo, então, como disse o centurião, dá somente uma palavra. Uma palavra. Que maravilha. E você nos conhece, talvez alguém que esteja ouvindo, assistindo, mas tu não sabe a luta que eu estou passando. Mas você não sabe a luta que eu passei o ano passado. Eu passei lá pelo Vale da Sombra e da Morte. Você está me vendo aqui agora barrigudinho, gordinho, mas o ano passado eu fiquei mais magro do que ele, por uma enfermidade, né? Mas quando a gente tem convicção de quem é o nosso Deus, como ser humano a gente teme, mas logo nós nos lembramos que temos um Deus, é isso que eu quero dizer. Aleluia. Eu tenho um Deus que pode todas as coisas, e quando eu creio nele, ainda que a morte venha, ela só vai servir de cavalo para me levar para o céu. Sim, a prisão serviu assim para José. Isso. A prisão serviu assim para Paulo e Silas, né? Olha, a prisão serviu bonito, assim né? para Pedro, né? E o interessante que na situação, no caso de Paulo e Silas, houve o terremoto. Isso. E na situação de Pedro, que as portas nem foram abertas. Bora né? passando, bora passando. Como passa, atravessa sem as portas das celas serem abertas, tendo guardas de 2 em 2, 4 em 4, reparando, guardando, e ninguém viu nada. E ele ser posto em liberdade. Então esse Deus é poderoso. Poderoso. E foi ele, ou para ele, a ele que eu entreguei a minha vida. Por isso que o Senhor está aqui agora. Você está entendendo? Aleluia. Eu não estou falando aqui só por falar, porque eu ouvi alguém falar, eu passei, né, pelo vale da sombra da morte. Mas lá no Salmo ele diz, mas tu estás comigo, né? Sim. E é interessante, também é isso que eu estou dizendo aqui, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, qual é o consolo? A tua vara e o teu cajado me consolam. Vara lembra o quê? Amados, a gente tem que encerrar, né, o programa Caminhando com Jesus. Deus está falando muito forte que nós levemos para nós este aprendizado, porque revelação original é essa, Bíblia, palavra. Quando Deus ele se manifesta profundamente, falando com cada um, como ele está fazendo hoje, como ele está fazendo aqui, como ele está fazendo agora. Aleluia. Tem então, feito os outros dias, pastor, também. Sim, sim. Então, acrescente isso na tua bagagem. Ponha isso. E siga em frente. Porque talvez agora não esteja dando certo. Talvez já são dias, talvez já o povo no deserto já se passaram 40 anos, mas vai chegar o momento. Vai chegar o momento. E isso tudo é para contribuir. A Bíblia vem e diz aqui, a gente conclui, dizendo que a Bíblia diz que tudo coopera Romanos para o bem, 8:28. Sim, para o bem daquele que ama a Cristo e vive segundo o seu propósito. Que lindo. Pastor,
quero pedir que o Senhor nos despeça em oração, nos abençoe. Nós temos período de oração aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida da nossa amada irmã Ligiane, nosso irmão Robson também, que sempre estão acompanhando o programa Caminhando com Jesus. Sobre a vida de todos, que o Senhor multiplique e abençoe. Mas eu quero pedir que o Senhor nos abençoe em oração. Amém. Querido e eterno Deus, nós te somos gratos por mais uma vez, Senhor, aleluia, estarmos participando deste programa abençoado. Aleluia. E como eu disse agora há pouco, abençoador, Senhor. Aleluia. Pai, há pedidos de orações de pessoas, Senhor, que confiam em Ti. Sim, Senhor, este pai que pediu oração pelo seu filho, sim, a cada ouvinte, a cada pessoa que está assistindo pela live, Senhor. Sim, Pai, talvez esteja passando por uma luta, uma dificuldade. Eu quero te pedir, Senhor, te revela para ela, sim, que sim, a última palavra é tua, não é do médico, aleluia, não é do advogado, sim, não é do delegado, não é do juiz. A última palavra é tua, Senhor. Enquanto tu não deres a última palavra, é porque tu tens algo a realizar. Aleluia. Senhor, eu quero te pedir humildemente, entra com a providência, Senhor, sim, daquele modo que só tu sabes fazer. Sim. Tu tens o poder de curar, tu tens o poder de libertar, tu tens o poder de abrir porta onde não há porta, Senhor. E a porta que tu abre ninguém fecha, Senhor. Verdade. Visita-os com tua misericórdia e com tua bênção, Senhor. Assim a todos os ouvintes, ao pastor Silvio, a sua família, Senhor, que tem se empenhado em estar aqui todas as noites, Senhor. Não medindo esforços, recompensa a caminhada do teu filho, Senhor. Da glória, entra com providência, entregando a bênção e a vitória, Senhor, para os teus filhos, para aqueles que confiam em Ti, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia, louvado, adorado e exaltado seja o Deus de Israel, hoje e para sempre. Amém. Pastor Fernando, muito obrigado por sua participação, por sua vinda. Eu espero que hajam outras, muitas, em nome de Jesus. Está me acostumando mal. Daqui a pouco eu tomo o teu programa. Não tem problema não. Deus está falando, é o que importa. Aleluia. Né? É o que importa. Eu posso até usar as palavras que foram usadas, né, pelo servo do Altíssimo, dizendo: convém que ele cresça e amém, que eu diminua, né? Eu louvo a Deus por sua vida, né? Exalto a Deus por sua família, muito feliz. Eu particularmente saio daqui com uma palavra muito forte no meu coração a respeito das experiências, que a cada dia nós venhamos ganhar mais experiências. Seja sabido que para que nós ganhemos mais experiências, às vezes o caminho ele vai ser meio estranho mesmo. Espinhoso, tortuoso. Né? Sim. A gente agradece, pastor Silvio, e nos colocamos à disposição. Amanhã o pastor Esdras, nosso pastor, vai estar aqui também, e a gente está à disposição. Quando você precisar da gente, acione, que, como eu disse na quinta-feira, fazia tempo que você me convidava, mas eu gostei da experiência. Amém. E estamos à disposição para cooperar no reino de Deus. Amém? Amém. É porque é de Deus mesmo, né? No momento certo. Sim. No momento certo. Sim. E deixa eu mandar mais um beijinho para Manu e para a esposa lá, que ela está com certeza assistindo, tá ligada no programa, tá? Manu, já tô chegando em casa. Sim, Manu, Deus te abençoe, em nome de Jesus, tá bom? Meus amados irmãos, shalom, shalom, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, faça resplandecer sobre a tua face a sua luz e te dê a paz. Muito obrigado por tua participação, tenha uma noite de sono tranquila, uma manhã de bênção, de vitória, se Jesus não voltar até então. Amanhã estaremos aqui com mais um programa Caminhando com Jesus, acreditando que estará conosco o nosso nobre pastor Esdras Melo.